Agora vamos para o nosso último convidado, o doutor Alexandre Ateniense. Ele é advogado, tem 33 anos de experiência, ele é fundador da Alexandre Ateniense Advogados, que é um escritório de advocacia que só trabalha com full service em direito digital, com atuação em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Ele é um dos precursores do direito digital no Brasil. Ele se especializou em direito da internet, Internet Law, na Harvard Law School. Ele é coordenador da Comissão de Direito Digital do Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados e é perito judicial na área da tecnologia da informação e propriedade intelectual. Então, eu vou passar agora a bola da vez para o Alexandre, doutor Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Gostaria de saudar a todos os participantes do CONE que estão nos assistindo pelo YouTube, também meus companheiros de mesa, João e Mariana. Reiterar que foi uma grande satisfação ter sido convidado para esse evento, no qual eu me preparei para poder tentar contextualizar o máximo possível da questão relacionada aos impactos da LGPD no profissional da área de estatística. Como foi dito, eu sou advogado nessa área de direito digital há 33 anos, e esse tema de proteção de dados a gente vem estudando há 9 anos, desde o primeiro projeto de lei, que foi em 2012. Hoje a gente já tem 25 profissionais que trabalham no escritório voltados para essa atividade. A gente já acumulou quase que 5 mil horas de consultoria só em LGPD, e um pouco dessa experiência eu vou repassar para vocês agora. E, sobretudo, porque é uma experiência muito rica, porque a gente já atuou em 15 ramos de atividades diferentes e, através de estudos com a equipe do escritório, a gente vem acompanhando diariamente todos os incidentes que acontecem em proteção de dados no mundo, para poder entender onde é que estão as falhas operacionais e quais são as formas de trazer sugestões corretivas para poder sanar essas lacunas. E eu gostaria de convidar todo o nosso público que nos assiste, se quiser entrar no meu site, www.alexandreateniense.com. Lá vocês podem encontrar mais de 10 e-books disponíveis, gratuitos para download, sobre os impactos da LGPD em vários ramos da advocacia. O cenário atual, pessoal, exige muito cuidado, porque, antes de mais nada, a legislação de proteção de dados pessoais do Brasil, pós-LGPD, impõe uma mudança cultural. Se eu pudesse resumir para vocês o que mudou, eu vou dizer, vai ter que mudar a cultura em relação à forma como vocês tratam dados pessoais, porque a lei agora define obrigações legais e as penalidades são severas. Então, engana-se as pessoas que acham que o tema proteção de dados só veio acontecer depois da LGPD. Não é isso. Nós fizemos um estudo e encontramos cerca de 40 legislações brasileiras antes da LGPD. E, por causa disso, vários órgãos fiscalizadores, como é o caso do Ministério Público, PROCON, SENACOM, vêm atuando e aplicando multas administrativas mesmo antes da LGPD. Como a gente sabe, o perfil dos profissionais, o perfil dos estatísticos, né, revela que eles são grandes consumidores de dados, tanto primários como secundários, estão sempre voltados para o armazenamento e a divulgação de vários dados. Daí a importância e a relevância desse tema para que a gente possa estar conversando aqui hoje. E, ao contrário também do que pode parecer, que é divulgado pela mídia, dizendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não é a única, não é o único órgão fiscalizador, você vai começar a aplicar multa a partir de agosto de 2021, isso é só uma das modalidades de penalidade, né, que é a penalidade administrativa. Nós temos ainda a penalidade judicial, que é porque quando um órgão fiscalizador aplica uma multa, o dinheiro vai para o bolso do órgão fiscalizador, de um fundo que ele destinar. Mas e a vítima, a pessoa física? Ela vai procurar a via judicial. O brasileiro ainda não tem cultura sobre quais são os seus direitos em relação aos seus dados pessoais, mas vai ter, do mesmo jeito que ele não tinha em relação às relações de consumo. Isso é só uma questão de tempo. Então,
todo cidadão brasileiro, titular de dados pessoais, que se sentir vítima, ele vai procurar o juizado especial em busca de alguma indenização, não tenho dúvidas disso. Pode haver ainda também multas contratuais, embora os contratos ainda precisem, na grande maioria, serem adequados. E a pior das penalidades é a penalidade reputacional. Isso porque a lei traz uma novidade que qualquer órgão que vazar dados, tiver incidentes, ele é obrigado a se autodelatar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como a gente sabe, hoje a mídia repercute instantaneamente qualquer situação que envolva incidentes, e com isso o assunto é potencializado, isso afeta muito a reputação, e reputação não tem preço. É interessante vocês saberem que esse assunto relacionado às estatísticas já foi objeto, inclusive, de decisão do Supremo Tribunal Federal ano passado, na análise da medida provisória 954, que inclusive norteou a decisão, uma decisão anterior do Tribunal Constitucional alemão, que na década de 80 já tinha decidido o caso de forma semelhante. Nós estamos falando de uma medida provisória em que o atual governo queria exigir que as empresas de telecomunicações prestadoras de serviço fixo e móvel repassassem ao IBGE, para fins de produção estatística oficial, durante a situação de emergência e saúde pública, ou seja, Covid, né, vários dados pessoais, né? Então, tais como nome, número de telefone, endereço dos seus consumidores. Porém, liminarmente, essa medida provisória foi julgada inconstitucional. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber, que foi a relatora, disse o seguinte: olha, do jeito que esse texto está, pode causar danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada. Por que isso foi decidido dessa forma? Primeiro, porque se a gente analisar o texto, estava equivalente a dar um cheque em branco para a administração pública fazer o que quisesse com esses dados, porque não havia clareza sobre um ponto que eu acho que vocês vão ter que refletir sempre: a finalidade do tratamento de dados pessoais. O ponto focal que vocês devem ter sempre é: qual é a finalidade do tratamento de dados pessoais pelo qual eu estou fazendo essa pesquisa? Se vocês sempre se perguntarem isso, eu tenho certeza que vocês vão ter mais respostas sobre o que é lícito e o que é ilícito. E ainda existia, segundo o voto da relatora, uma desconfiança muito grande na possibilidade de circulação desses dados pessoais em outros órgãos de administrações para fins desconhecidos, e com isso, então, desviar a finalidade do uso dessa base de dados para a execução das diversas políticas públicas. A LGPD preceitua que, se o dado pessoal vai ser utilizado, por exemplo, com a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança está exercendo saúde pública. Se o Ministério da Saúde está fazendo uma análise estatística dos dados sobre a Covid, é uma política pública. E isso não há que pedir consentimento, isso é uma das exceções da lei. Mas da forma como o texto foi escrito, não havia certeza absoluta que esse tratamento se restringiria às políticas públicas. E aí você cruza essa informação com o que nós vivemos nas últimas eleições, que foi a proliferação de fake news. Então, um dos fatos que preocuparam os ministros do STF é que esses dados, já que não tinham uma restrição de finalidade, quem é que nos garante que eles não poderiam ser utilizados para proliferar fake news nas redes sociais? Então, o problema mais sério que aconteceu nesse caso foi uma possível violação de dois princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a necessidade e a adequação. Será que esses dados realmente seriam necessários? Será que, de fato, eles seriam utilizados de forma adequada? O texto não foi suficiente para poder convencer os ministros que julgaram pela inconstitucionalidade. Ou seja, a medida provisória não demonstrou interesse público legítimo para poder compartilhar esses dados. E também esse repasse maciço fere também a proporcionalidade do qual a ausência da necessidade de adequação poderia causar, né? Então, agora é interessante, porque na decisão ficou marcado, que isso é muito importante para vocês entenderem, que há exigência de uma definição concreta de finalidade e proibição estrita da coleta de dados pessoais
sobre a conservação que só pode ser aplicada à coleta de dados não estatísticas, mas não há censo que se destina a fornecer base de dados segura para estudos estatísticos futuros. Está aqui a linha divisória que vocês têm que ficar muito atentos. Se os dados pessoais não vão ser utilizados para fins estatísticos, tomem cuidado, porque isso pode causar uma desvio de finalidade, uma violação da adequação e da necessidade no tratamento, porque se é política pública, se é censo, ok, planejamento político, etc., tudo isso é viável sem fazer nenhum tipo de consentimento. Foi muito bom eu ter tido uma oportunidade de fazer uma pesquisa investigativa antes dessa palestra com o Dr. Guilherme, onde eu pude levantar algumas perguntas que seriam as maiores dores, né, dos estatísticos. A primeira delas seria: o que muda, afinal de contas, entre a coleta de dados que existia antes da LGPD e depois da LGPD? Bom, antes da LGPD, você conduzia o seu trabalho com boas práticas. Agora, depois da LGPD, vocês vão ter que conduzir o trabalho com base em obrigações legais, sujeito a penalidades severas. Então, existem muito mais formalidades, porque muitas vezes o trabalho que é repassado, o contrato, por exemplo, não tem nenhuma cláusula quanto aos limites do tratamento de dados pessoais, a finalidade desses dados pessoais, quando é que esses dados poderão ser descartados. Então, nós já revisamos mais de 2.000 contratos ao longo de 3 anos de trabalho e nenhum contrato tinha uma cláusula específica para determinar isso, né? Então, muitas vezes, você tem os agentes de tratamento, ora controladores, que são os donos da base de dados, e ora operadores. Vocês, muitas vezes, são operadores, porque vocês seguem comandos de quem é o dono da base de dados. E vocês têm que estar estritos a isso. Só que, antes, o trabalho era informal. Não se preocupava com isso. Isso não tinha preço, se por acaso houvesse uma falha. Agora, o primeiro ponto é revisar todos os contratos cujo objeto envolve tratamento de dados pessoais para adequar às condições que estão na lei. Como garantir a licitude da coleta de dados após a LGPD? Primeira coisa, fazer essa formalização do contrato para que vocês possam se garantir do seguinte: se por acaso ocorrer um incidente qualquer, vocês, profissionais da área, têm que se assegurar, através do contrato, que a atividade de tratamento que deu causa ao incidente não estava sob a responsabilidade de vocês, e sim de terceiro. Porque se não há uma rastreabilidade, se não há uma formalidade quanto ao ciclo de vida de como esse dado pessoal será tratado, vai ficar uma situação que é uma caixa preta sem saber de quem que era a responsabilidade pelo incidente. E a maneira de resolver isso é através de um contrato bem elaborado, onde há a determinação muito explícita de todas as atividades de tratamento, para poder separar a responsabilidade de um e de outro, né? Outra coisa, quanto tempo os dados pessoais podem ser utilizados? Eles podem ser utilizados não é por tempo, mas sim por finalidade. Então, desde que você saiba a finalidade, uma vez cumprida a finalidade, esses dados teriam que ser descartados. Eles não podem ser armazenados de forma indefinida, né? Então, sempre é preciso avaliar finalidade, adequação e necessidade. Esses que são os parâmetros de tempo. Tá? Na ausência de uma finalidade explícita, a situação se torna mais preocupante, porque, ao não ser que você tenha uma legitimidade, uma base de dados que possa proteger esse armazenamento, mas mesmo assim, tudo tem um limite. Isso não é uma situação infinita de preservação como existia antes. Agora, não. Nós sabemos que todas as empresas são acumuladoras de dados pessoais. Nós nunca tivemos que preocupar com o descarte. Só que essa situação mudou. Agora, o descarte e o meio de descarte é imprescindível que seja tratado, inclusive, nos contratos de prestação de serviço, né? Outra coisa, posso usar os bancos de dados pessoais para pesquisas derivadas, né, ou outras finalidades? Só pode acontecer desde que o contrato de prestação de serviço preveja essa possibilidade. Ou então, que os dados que estão sendo tratados pelos estatísticos sejam anonimizados, porque tratar dado anonimizado é uma maneira de fazer com que não haja violação da LGPD.
Então já existe, inclusive, um princípio que é uma isenção que tem tudo a ver com a área de vocês, que é o princípio de usar os dados pessoais para fins de pesquisa, né? Então isso assegura que, se vocês mantêm anonimizado, sem nenhuma referência, sem nenhuma informação que possa revelar quem que é aquele titular, aí a situação fica mais fácil de ser controlada por vocês. Outra preocupação muito grande é que ano que vem é ano de eleição, né? E o que vai proliferar de pesquisa eleitoral vai ser muita coisa. E quais seriam os cuidados na coleta e divulgação das pesquisas estatísticas? Primeiro, ele começa já com a questão da autorização da entrevista, né? Se a autorização coletar dados pessoais, tem que haver termo de consentimento com a descrição da finalidade pelo qual esses dados serão coletados. Se não existir esse termo de consentimento, que é um documento novo que veio com a lei, desde que você tenha que coletar algum dado pessoal ou sensível, vai haver problema. O titular vai perder rastreabilidade quanto aos seus dados pessoais. E isso é muito preocupante. Então, desde que você faça uma coleta anônima, apenas com fins quantitativos e estatísticos, esse problema não vai acontecer. Mas envolver o dado pessoal, envolver o dado estatístico, dado sensível, isso será necessário de ter um termo de consentimento. E daí também o tempo, né, do estatístico guardar vai ter tudo a ver com a finalidade. Então, não é um cheque em branco. Não é uma situação que você coleta o dado, armazena no seu banco de dados para a vida eterna. E olha que deve ter muita gente com legado de dados pessoais armazenados. E isso é um fator de risco enorme, que precisa ser revisto. Quais são esses bancos de dados legados que já existem espalhados por algum canto, um HD antigo, etc., para poder fazer o descarte disso, porque pode ser que já cumpriu a finalidade. E vocês estão armazenando e estão, com isso, acumulando risco. Tá? Então, os pontos de atenção que eu deixo aqui registrado para todo profissional da estatística é o seguinte: primeiro, dado pessoal e dado sensível não estão restritos apenas a dados na ato digital. Então, dado pessoal e sensível em papel de pão, é dado pessoal. Então, fiquem atentos, porque nós não estamos falando só de dados sistêmicos. Outro ponto importantíssimo: não tratar dados pessoais ou sensíveis para fins não estatísticos. Não é que vocês estão proibidos, mas vai exigir uma formalidade maior, como é o caso que eu falei da coleta de um termo de consentimento do titular. Lembrando que esse termo de consentimento ele pode ser cancelado a qualquer instante. E vocês têm que ter um controle, um mecanismo de controle para poder gerenciar num canal direto de atendimento ao titular sobre esses dados pessoais quando ele quiser fazer remoção. Ele tem vários direitos, os direitos foram ampliados com a LGPD. Ele pode pedir informações do IBGE, por exemplo, para saber quais são os dados pessoais do IBGE que você tem a meu respeito. O IBGE é obrigado a falar, a revelar, através de um canal de atendimento que, se não foi criado até hoje, precisa ser criado imediatamente para estar em conformidade com a lei. Então, essas são as situações novas, né? Tem que ter uma preocupação de conhecer os direitos dos titulares de dados pessoais. O titular de dado pessoal já tinha direitos antes da LGPD. Eles foram ampliados. Nós já tínhamos 40 legislações sobre proteção de dados no Brasil. Agora nós temos uma consolidada, né? Então, o titular tem direito a obter informações sobre seus dados tratados, pedir alteração de seus dados caso eles estejam equivocados, né? Remover os dados da base de dados, caso não exista, por exemplo, uma obrigação legal, como emissão de nota fiscal, por exemplo, ou política pública, ele pode pedir para remover, se ele tomar ciência. O titular agora ele tem mecanismos que nunca teve, que é em relação à rastreabilidade, para saber de onde que seu dado está sendo compartilhado. Antes ele não tinha isso. Agora a lei lhe confere esse direito. Isso é a autodeterminação informativa. Você ter direito de poder saber quem é que utiliza seu dado e para qual finalidade. E tem ainda a questão da portabilidade dos dados pessoais. A portabilidade de dados pessoais pode ser solicitada por qualquer titular, não é a mesma coisa que portabilidade relacionada à área bancária, área de operadora de telefonia, porque quem for
demandado para fornecer portabilidade dos dados pessoais para o titular, tem que passar direto para esse titular. Não é o caso da telefonia que passa de uma operadora para outra. Então, pessoal, eu acho que meu esforço todo foi tentar fazer uma abordagem extremamente prática e fico à disposição de vocês em relação a esses assuntos, caso queiram perguntar alguns outros aspectos que impactam diariamente no seu dia a dia. Mais uma vez, parabenizo aí todos os organizadores do CONE pelo sucesso do evento. Alcançar até 5.000 visualizações em vídeos do YouTube não é uma meta pequena, e eu acho que nós estamos falando só de uma pontinha do iceberg. Nós estamos só na fase de adequação. O problema mesmo vai acontecer para nós advogados quando começar a acontecer os incidentes. A gente espera logo que isso aconteça, porque a gente vive de problema dos outros. Mas essa fase agora é uma fase de adequação. E isso ainda não está no cume dos riscos que ainda a gente vai enfrentar pela frente. Tenho certeza disso. Muito obrigado a todos. Bom. Eu gostaria de agradecer os palestrantes e é o seguinte, nós temos algumas perguntas que foram enviadas para a gente, mas eu queria primeiro fazer uma pergunta para os três, que não pode responder. Pelo que vocês falaram, então, uma coisa que assim, que nós sempre documentamos, assim, como estatísticos, nós temos costume de documentar todas as partes da nossa análise, ou seja, todo o processo de análise. Mas agora também todo o processo geral, não só a parte da análise, como desde a feitura do dado até a guarda desse dado e o descarte, passando pela análise, coleta e tudo, esse processo, a lei geral, ela gostaria que esse processo todo, e é muito importante que todos esses processos sejam bem documentados. E isso evitaria muitos problemas futuros para todos que trabalham com dados. É isso mesmo? Na Lei Geral de Proteção de Dados, existe um artigo, que é o artigo 37, que obriga a todos os agentes de tratamento manter atualizados os registros de tratamento de dados pessoais. O que é isso na prática? Foi o que você acabou de falar, Guilherme. É necessário que exista uma formalização para prestação de contas por parte do operador e do controlador, que muitas vezes até exerce um controle mútuo sobre o tratamento de dados pessoais, para poder determinar exatamente o ciclo de vida desse dado pessoal. Então, se não houver essa prestação de contas recíproca, onde fica muito bem determinado quem trata o quê durante o ciclo de vida de proteção de dados pessoais, essa situação vai gerar problema mais adiante. Por quê? Porque a gente pensa sempre, como advogado especialista nessa área de proteção de dados, nos problemas, né? Então, os problemas que vão acontecer é o seguinte: amanhã acontece um incidente e a primeira coisa que vai ter é o quê? Vamos ter que fazer uma investigação. Ou então o órgão fiscalizador chega e fala assim: o controlador da base de dados, o IBGE, me diga o seguinte, como é que é tratado aqui o dado pessoal nessa rotina que aconteceu o incidente? Então o IBGE vai ter que prestar conta dizendo o seguinte: não, eu faço a pesquisa, está aqui, delinei, passei a informação para o Guilherme, que é um dos nossos principais condutores dessa pesquisa, e o Guilherme teria a responsabilidade de fazer tais atos assim, assim, assado. Isso tudo tem que ser muito bem documentado. Se não for, o Guilherme, por exemplo, talvez não poderia se isentar de uma responsabilidade que, na formalização do contrato, no anexo ao contrato, com todo esse detalhamento das atividades de tratamento, que é o ciclo de vida, ele poderia ser responsabilizado, né? Poderia chegar a esse ponto. Então, para que ele possa se isentar de responsabilidade, é muito importante que haja essa formalização do processo, da atividade de tratamento, porque isso é exigência da lei. E olha, vou te dizer com toda sinceridade, rarésimas situações que eu vejo até o momento, as empresas se preocuparam com isso.
As lacunas, Guilherme, são 3 frentes. Lacunas normativas, no caso, revisão de contrato, lacunas estratégicas, que no caso, formalização desse fluxo operacional, e lacunas sistêmicas, que é muitas vezes a falha de você não ter rastreabilidade no sistema para poder comprovar quem fez o quê. Qual que é o log que vai comprovar que fulano acessou ou não acessou, descartou ou não descartou. Então, são essas as 3 frentes de preocupação que tem que acontecer. E tem outra coisa ainda que eu vou complicar um pouco mais a situação. Tem o dado pseudo-anonimizado. O que seria o pseudo-anonimizado? É um dado que foi anonimizado, mas de alguma forma, da maneira como ele foi coletado, tratado, ele pode ser revertido para um dado pessoal. Então, por exemplo, imagina numa empresa que você tem ali uma catraca onde passa todo mundo na entrada. Não coleta nome, não coleta nada. Só tem o dado estatístico para saber quem é que entrou lá no sábado entre 8 e 9 horas da manhã. Mas, ao mesmo tempo, tem uma webcam em cima daquela catraca para poder identificar a pessoa. Então, ali já um dado que seria, a priori, só para fins estatísticos, pode ser revertido para dado pessoal se você cruzar uma informação com outra, e aí você revelar a identidade da pessoa, e daí, por exemplo, tomar decisões para fins discriminatórios, que é uma das questões bastante veladas por parte da LGPD. Bom, a questão é a seguinte: primeiro, a LGPD não revogou a lei, tá? A LGPD simplesmente acrescentou mais obrigações legais quanto ao trato de dados pessoais. Só que eu reparo o seguinte: tudo que se tinha de divulgação nos portais de transparência antes da LGPD, agora deve ser revisto. Por exemplo, vamos supor um tribunal de justiça, por exemplo, que divulgava o holerite dos funcionários. Até que ponto que o valor do salário, como dado pessoal sensível que de fato, ele vai ter que ser mantido para essa divulgação? A resposta a essa pergunta, Guilherme, chama-se finalidade, adequação e necessidade. Há necessidade de revelar um dado pessoal sensível ou não? Porque muitas vezes a gente não tinha essa preocupação no passado, então coloca tudo. Agora esse filtro tem que ser feito com mais detalhamento, com mais cuidado, porque o dado pessoal sensível, só para vocês entenderem o que a gente está falando, ele causa mais dano. Por que ele causa mais dano? Porque o dado pessoal sensível ele pode ser utilizado para fins discriminatórios. Então, todo dado que possa ser utilizado contra o titular para fins discriminatórios, ele é sensível. Então, saúde, lida com 90% só de dados sensíveis. Então, esses exigem um tratamento mais rigoroso, sobretudo porque a lei é muito clara em dizer que todo dado pessoal sensível tratado, a exceção daqueles princípios que existem que tornam desnecessário o consentimento, eles precisam de ter o termo de consentimento. Então, essa questão das políticas públicas, ela tem que ser muito bem analisada nesse portal de transparência, porque se a divulgação for para cumprir políticas públicas, mas que os dados pessoais sensíveis forem revelados para fins discriminatórios, eu entendo, tá, que essa informação não deveria mais ser divulgada, porque isso pode revelar meios para poder discriminar essas pessoas. Só mais uma coisinha. O ente público pode cobrar pela informação? De forma alguma. De forma alguma. A cobrança, não. Não, de forma alguma. Ele pode exercer políticas públicas. Agora, ele não pode cobrar o insumo para poder exercer essas políticas públicas, entendeu? É só lembrar do caso que aconteceu recentemente do rapaz que pegou todos os dados do mega vazamento e criou lá um site para isso. Isso, em nenhuma forma isso é lícito, né? Eu queria só acrescentar... Aquilo é questionável mesmo. Então, é o caso típico do que você acabou de falar, entendeu? E isso não pode. Tanto é que logo teve uma decisão do Supremo para poder tirar fora do ar o site. Agora, só um pequeno adendo. Eu acho que o foco é a finalidade, sem dúvida, mas no caso do estatístico, eu vejo ainda mais 2 aspectos, além da finalidade: a necessidade de tratar o dado pessoal e a adequação.
Eu acho que, inclusive, foram esses 3 itens que foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal ao tornar inconstitucional a medida provisória, no caso do IBGE. Eu vou te devolver com uma pergunta. Qual é a finalidade que esses dados continuam sendo mantidos lá indefinidamente? Tem alguma finalidade lícita? Porque poderia ser, por exemplo, é legítimo interesse do Conselho manter esses dados para a finalidade de sei lá o quê. Mas se não tem essa resposta, entendeu? É descarte. Papel ou digital. Entendeu? Lembra? Eu falei, nós somos, até hoje, só agregadores de dados pessoais. Quem continuar com esse perfil, sem fazer análise de risco quanto a esses dados armazenados em legados perdidos ao longo do tempo, está acumulando um risco e uma chance maior de penalidade. Simples assim.